Bom dia a todos, aos amigos internautas, aos amigos do Centro Espírita André Luiz. Queremos agradecer a oportunidade do estudo para essa manhã de domingo. E antes de tudo, a gente sempre solicita para quem não se inscreveu no canal do CEAL, curta o vídeo e se inscreva neste canal, e lembrando as crianças que logo após a nossa exposição, às 9 horas e 45 minutos, tem vídeo novo da evangelização infantil, então a criançada pode se preparando também. Peguemos as águas para a fluidificação, né, que se faz necessária, e pedimos a presença dos benfeitores, ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, para que dirija, né, os trabalhos desta manhã, e convida a todos então para que levemos os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor e de bondade e de tanta misericórdia. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, pedimos nesse instante as vossas bênçãos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. E pedimos então que os benfeitores espirituais estejam presentes em nossos lares, nas nossas vidas, que as bênçãos recebidas nesta manhã alcance nossos amigos, parentes, inimigos, encarnados e desencarnados. Que a sua luz, ó Pai, proteja o nosso planeta, faça uma limpeza espiritual e material em cada um de nós. E que consigamos entender que cada dor, que cada momento é oportunidade de aprendizado. Obrigada, então, e esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Então, mais uma vez, um ótimo domingo a todos nós. E o tema sugerido para essa manhã trata do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que trata Pedi e obtereis. Então, que fala da prece, da oração. O item 23 a nós, cabido nesse instante, é o item designado, a felicidade que a prece proporciona. E essa felicidade, ela é sentida e não só ouvida ou articulada, falada, né? Nessa felicidade, de uma forma bem poética, foi nos enviada por Santo Agostinho, lá na Sociedade de Paris, em 1861, e de uma forma extremamente poética, ela nos convida, ela nos convoca à reflexão, ao despertamento. Ele nos orienta sobre aproveitarmos a oportunidade da prece, da oração, da reza, da invocação, e sentirmos essa oportunidade de nos fortalecermos, de usarmos a prece como um combustível que nos movimenta a continuidade das nossas lutas, do nosso caminhar, do nosso processo evolutivo aqui na Terra, e não só na Terra, no plano espiritual. Existem várias passagens relatadas em diversas obras espíritas
e que nos lembra André Luiz. Ele descreve a nós, nos momentos de algumas preces, a prece de Ismália, Clarencio, que ele sempre designa pra gente, descreve pra gente como flocos caindo sobre as nossas cabeças, fazendo uma limpeza. No livro Os Mensageiros, existe uma situação que a prece cai sobre os corpos mumificados que acreditam que estão dormindo. Essa prece, além do trabalho espiritual existente no plano espiritual, onde eles alimentam esses espíritos, esses espíritos dormem, essa prece, além de todo o cuidado, é também um instrumento que auxilia o despertar dessas criaturas que ainda dormem no plano espiritual. A gente também lembra da prece de Aniceto, também no livro Os Mensageiros, né? E que Aniceto explica para André Luiz que no nosso mundo carnal a gente sempre suplica pelas facilidades para a nossa vida material, sempre pedindo auxílio para atender aos nossos caprichos, às nossas manhas, às nossas exigências, como se nosso Pai maior fosse nos punir. E nós temos essa visão de punição, pelo menos, acho que uma parte que não foi criada, vivenciada no mundo espírita, né? Na religião espírita, a gente via como, especialmente a gente, né? Via como se Deus nos puníssemos. Mas não é bem Deus que nos pune. A gente, com contato com a doutrina espírita, a gente entende que a lei divina está dentro de cada um de nós. E quem nos pune somos nós mesmos, a nossa consciência. Porque se essa lei divina a gente já sabe o que é, quando fazemos contrário à lei divina, nós nos deparamos com a nossa própria incapacidade de ter executado adequadamente, mesmo sabendo o que era certo e o errado. Porém, como sempre estamos repetindo, somos crianças, infantes, espiritualmente falando. Assemelhamos-nos aos bebês que choram à presença da mãe, solicitando o peito, solicitando e berrando de fome, de sede, de frio, como se... Pois os bebês não falam ainda, mas sentem. Então nós ainda estamos numa fase inicial, apenas de percepção. A gente ainda não desenvolveu certos sentimentos e por isso suplicamos tanto auxílio material ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus. E quando nos deparamos numa situação que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, mais cedo ou mais tarde, nós sempre nos deparamos com uma perda de um ente querido, com uma enfermidade material ou espiritual. E nesse momento a gente suplica, a gente implora a cura. Mesmo sabendo que, por exemplo, adquirimos aquela enfermidade material por causa da nossa falta de disciplina, pelo uso desregrado de alimentos, substâncias tóxicas e o não controle dos sentimentos. A gente adoece nosso corpo físico e a gente suplica pela cura, mesmo sabendo que os autores fomos nós lá no passado escolhemos estar nessa situação.
Então, nesse capítulo que fala pedi e obtereis, nos mostra então o capítulo, a maneira que devemos orar, como devemos nos comportar. Em diversas partes deste capítulo, fala-se do pensamento. E o pensamento nos lembra então o livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Especialmente o capítulo 1, que é o Espelho da Vida, o capítulo que trata o Espelho da Vida. Logo na primeira frase diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. A nossa mente é o espelho da nossa vida. E se as minhas palavras são condizentes ao meu pensamento, certamente se eu estou ligada às questões materiais, eu vou solicitar caprichos materiais. Se, ao contrário, eu estou ligada às questões espirituais, então certamente a gente sublima um pouco mais, a gente solicita virtudes para conseguirmos caminhar na nossa trajetória evolutiva. Paciência, obediência, resignação. Se somos ainda infantes, a gente fala: eu quero agora, eu exijo, eu quero a cura nesse instante. Mas, muitas vezes, aquela dor é aquilo que vai me movimentar para que eu analise e desperte para o meu crescimento espiritual. Então, se eu aceito aquela situação, eu estou sendo resignado, obediente. E aí eu vou ter disciplina se eu tiver a oportunidade de reparar. E na doutrina espírita a gente sabe que muitas vezes a gente vai reparar em outras oportunidades, em outras encarnações. E que esse instante dessa encarnação presente é uma faísca perto da chama que é o nosso processo evolutivo desde lá atrás até alcançarmos a capacidade de sermos espíritos puros. A mente, então, é o espelho da vida. E para orarmos, como dizia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, item 6, ele nos sugere, então, Jesus nos sugere, como relata Mateus, que a gente vá fechar-nos dentro dos nossos aposentos, dentro de nós mesmos. E sozinhos, sermos sinceros, conversar com Deus. E dentro de nós mesmos nós sabemos, geralmente sabemos qual é a resposta. E se com sinceridade eu rogar, com sinceridade eu agradecer e pedir, com sinceridade eu louvar a esse Deus grandioso, cheio de misericórdia, que não pune, certamente a gente encontra as respostas. E essas respostas vêm num sonho, através de uma intuição, através de uma mensagem, através de uma palestra, através de um livro, não necessariamente o livro inteiro, mas uma passagem do livro. A resposta se encontra lá. E se eu sou ainda muito infantil, eu não admito que a resposta está dentro da gente mesmo, né? Dentro das minhas imperfeições que precisam ser... Essas imperfeições precisam ser trabalhadas, canalizadas para o bem.
para a beneficência, para o perdão, para o amor. E aí, de uma forma sublime e de uma maneira poética, Santo Agostinho nos vem então falar sobre a felicidade que a prece proporciona, nos convidando imperativamente é quase mandando, né? Mas ele fala assim, no item 23 do capítulo 27. Vinde, vós que crê, vós que deseja crer. Os espíritos celestes, eles acorrem a vos anunciar grandes coisas. Se a gente crê, a gente vai ver e receber grandes coisas, grandes realizações. Deus, meus filhos, Ele abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Então nós seremos, Ele vai deixar com que nós fôssemos, para que nós sejamos autores desse benefício. Sabe aquela pessoa que coloca a culpa em todo mundo? Então, a gente vai ser aquela pessoa que fala, não, eu fiz por merecer, mas não com aquele orgulho entre aspas, aquele orgulho de forma pejorativa, maliciosa. Não, é um orgulho de satisfação. E quando eu tenho esse orgulho de satisfação, eu nem sinto orgulho, entenderam? Ai, que difícil isso, né? Porque você não tem que ficar se vangloriando. Lá em Mateus, ainda ele inicia falando, não faça como os hipócritas, que sobem e querem propagar as suas preces, sabe? Aquela pessoa que gosta de recitar. Não, nada contra recitar, mas recitar com o intuito de ser aplaudido. Porque mais importante do que articular fonemas é executarmos o que estamos articulando. Porque se nós sentirmos essa prece, eu estou fazendo o que eu estou falando. Continuando. Homens incrédulos, porque a gente não acredita, né? Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Então, se eu estou arrependido, se eu estou sentindo verdadeiramente aquela dor, ou agradecido por aquela alegria e eu quero agradecer, a alegria que meu coração vai sentir, o bem-estar que a prece proporciona. Se vocês soubessem, vocês acreditariam no que eu estou dizendo. Santo Agostinho falando pra gente. Prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é um orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões, sabe aquele ventinho refrescante, sublime. Então aquela prece que eu faço, ela é refrigério para as nossas dores, para o nosso corpo, para os nossos sentimentos. Porque muitas vezes nós escolhemos as paixões terrestres, o bem-estar material, físico, e deixamos de sublimar, de querer o bem-estar espiritual, o bem-estar da alma, o bem-estar que a gente não tem palavras para descrever, a gente sente. Gostamos sempre de falar que quando começamos a sentir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não tem nem palavras para descrever esse sentimento. A gente simplesmente respira, a gente sente, a gente percebe o Evangelho de uma maneira tão divina
que provavelmente a gente está no caminho certo da evolução, da nossa evolução espiritual. Então, filha primogênita da fé, a prece, né, nos encaminha para a senda que nos conduz a Deus. Então, no recolhimento e na solidão, estás com Deus, como Mateus sugere para que a gente vá ao nosso aposento. E ali, sozinho, comigo mesma, a gente bate um papo com a gente mesmo, a gente se conecta ao nosso Pai. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam, porque nesse instante a gente recebe, através da nossa mente, do nosso pensamento, um refrigério. Você não sabe exatamente o que fazer, mas você sente fortalecida, porque a prece é filha da fé. E nesse instante que eu oro com sabedoria e sinceridade, eu sinto esse bem-estar. Não sei de que forma a gente tem a esperança, é um mecanismo tão intrínseco e tão pessoal que a gente tem a certeza de que tudo vai se desvendar. Agora ou posteriormente, isso não importa. Isso não importa. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Como a gente sabe que existem várias moradas na casa do Pai, a gente não se importa o que vai acontecer, porque eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho a certeza que eu não serei uma ovelha desgarrada, porque o bom pastor vai nos socorrer. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos, então através de um sonho, de uma música, de uma palestra, de um telefonema de um amigo ou uma amiga muito querida, de um parente, que fala exatamente sobre aquilo que estávamos necessitados de ouvir. Impressionante, não é? Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. Não são mais essas rogativas que a gente só fica repetindo, aquela prece decorada sem entender o que se fala. Não, a gente percebe então as liras dos arcanjos, as vozes dos anjos. São vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. Então, quando recebemos as respostas, a gente percebe, sabe, quando a gente acorda de manhãzinha e sente abramos as janelas assim, e sentimos aquele refrigério da sua respiração, sentindo aquele ar puro. Você pode estar até lá na capital, porque a sua mente está receptiva a ouvir essas vozes, essas respostas que a gente suplica nas preces. Continuando. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida, entre ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante ao manancial em que, orando, se bebe. Então é uma bebida que vai refrigerar o meu corpo todo e que eu sinto através dos meus poros, do meu corpo inteiro, porque ela não é material, ela é espiritual, ela é sentida.
dulçurosas vaz e inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Que forma mais poética que Santo Agostinho nos traz. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as inspirações. Também vós, orai como Cristo, quando Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Então, ele sugere que lembremos quando Cristo, carregando a sua cruz, estava indo, ele mesmo sabendo que daqui a pouco ele estaria com o Pai. Ele continuou, ele não desistiu, ele não desesperou. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de maneira infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de seu pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Este item lido, ipsiliteris, é o item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde então percebemos o valor dessa prece, os efeitos que ela nos traz. Não é nada material, ela é sentida, ela é sublime, ela nos traz felicidade porque nos traz esperança. Então, quando só solicitamos facilidades, quando só suplicamos facilidades materiais, a gente dificilmente vai conseguir perceber as mensagens vindas até nós. E nem conseguimos, muito menos conseguiremos perceber o que os espíritos familiares estão à nossa volta nos orientando, aqui agora ou através de sonho, porque todos nós somos acompanhados de muitos espíritos. Dependendo da nossa mente, da minha ligação, eu me conecto a Deus ou não, ou eu tenho influências espirituais de espíritos inferiores. Aí não é prece que a gente faz, a gente tem que fazer uma invocação, invocar aos bons espíritos, uma interferência, mas eu tenho que querer. Sabe, aquela criatura envolvida em um vício, por exemplo, da bebida, do álcool, da comida, do sexo. Ela quer melhorar, ela quer tratar. Aparentemente, como os hipócritas articulavam. Mas não vai para o seu aposento interior e fala, não, eu realmente necessito vencer essa prova que eu pedi para passar por essa prova. E aí, nessa manhã, com esse título a ser dado-nos de presente carinhosamente pela nossa irmã Keila, com a sustentação do nosso querido amigo Fábio Montanha, existe toda uma equipe por trás para levar essa mensagem até vocês. Fora que existem alguns palestrantes que enrolam meses para gravar esse vídeo de hoje, né? Então existe toda uma legião de bons espíritos a nos auxiliar para que isso aconteça. Nosso grande abraço a essa equipe do Centro Espírita André Luiz, que nos proporciona essa reflexão da noite. Lembrando então, para encerrar, quase encerrando, Aniceto para André Luiz, lá no livro dos Mensageiros, ele fala que lá no mundo carnal, ele fala assim, André Luiz, lá no mundo carnal, a gente fica pedindo, eu preciso do dinheiro para comprar isso, para aquilo, eu quero a cura, né, minha doença do meu familiar, do meu cônjuge, mas Aniceto fala claramente que, assim, aqui, André, oração é compromisso com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação.
aos desígnios superiores, porque nesse instante a gente estabelece uma fidelidade ao nosso coração. E isso sintoniza a nossa mente com as esferas superiores. E aí sim, eles vão tenho que continuar, viu, Fábio Montanha? E aí sim, a gente sintoniza as nossas... A Siri tá falando aqui comigo no meu celular, eu não sei o que eu fiz. Eu estou encerrando. Bom, sintonizamos a mente com as esferas superiores e assim o nosso caminho vai ser iluminado, vai poder ser iluminado pelos espíritos superiores. Se nós então estabelecermos esse contato divino com as esferas superiores, nós seremos com toda certeza auxiliados. E de uma forma ou de outra, seremos consolados, seremos amparados, estaremos em contato com o divino e assim cumprindo com o que foi estabelecido. Que Jesus, na sua imensa sabedoria, por tanto ter nos ensinado, continue nos governando a todos nós, que os espíritos familiares, os nossos espíritos protetores estejam ao nosso lado, a fim de ouvir as nossas súplicas e encaminhar como mensageiros as nossas súplicas ao nosso Pai, ao nosso Criador, de tanta misericórdia, de tanta bondade, e que consigamos então seguir sempre com a lei de Deus em nossas vidas. Um bom dia a todos e convido então para a nossa prece de encerramento, lembrando às crianças que logo após tem o vídeo, disponibilizado a eles. Agradeço a oportunidade, mandando um abraço para todos e pedimos então que nesse instante nos unamos num único sentimento de amor, sentimentos de agradecimento. Senhor Deus, obrigada por tantas bênçãos, obrigada por tantas mensagens chegadas até nós através dos diversos meios de comunicação que são estabelecidas para que aprendamos as lições que seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, vivenciou, deixou através das escrituras dos seus evangelistas, tantos ensinamentos. Senhor, que possamos ser aprendizes obedientes, resignados, tolerantes, pacientes. Que consigamos colocar em prática esses ensinamentos onde quer que estejamos. Obrigada, pois, por esta manhã. Obrigada pela nossa vida. Obrigada pelo Evangelho, que nos consola e remove-nos deste mundo material para o mundo espiritual. Sê conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Então, bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de chegar aí pertinho de vocês. Não esqueçam do Evangelho no lar,
que fortalece as relações familiares e que fortalece a nossa fé, e que a gente traga sempre conosco a certeza de que nunca seremos desamparados. Bom dia a todos.